E no sul de Portugal, que é a região Alentejo, a capital, o coração daquela região é a cidade de Évora. Tem a catedral lá no alto, mais abaixo está o mosteiro de São Francisco, antigo mosteiro franciscano. E sabe algo? No século XVII havia ali ao redor de Évora 42 cemitérios monásticos. E eles fizeram algo, queriam acabar com aqueles cemitérios, aproveitar aqueles terrenos. E 3 monges beneditinos lá do mosteiro monges franciscanos, daquele mosteiro, foram lá e recolheram ossos e fizeram uma capela anexa ao mosteiro. É a Capela dos Ossos, que aliás é um patrimônio histórico de Portugal. Quando você chega lá, aqueles ossos estão ali, caveiras, ligadas entre si nas paredes, com aquele cimento escurecido, não é? Aquele cimento pardo. E na porta você tem uma espécie de comitê de boas-vindas, uma frase no pórtico que diz assim: nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Exatamente assim. É assim que ele te saúda para entrar naquela capela. Desta maneira. Tem vários poemas ali, vários sonetos. Um quarteto de um soneto que eu gosto, que está lá, diz assim: recorda quantos desta vida tem passado, reflete em que terás fim semelhante, que para meditar causa é bastante, terem todos mais nisto parado. E eu entrei ali, na Capela dos Ossos, e constatei o óbvio: estão mortos, mortíssimos, mortíssimos. Vale de ossos, sequíssimos. Mas eis Deus descendo a fim de intervir no vale da morte. Porque nós temos aqui o profeta Ezequiel, é verdade, mas ele não é o sujeito neste episódio. O sujeito é Deus. Ezequiel é o seu instrumento. Observem a linguagem, observem a lógica textual. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor deles. Então me perguntou, verso 4, disse-me ele, profetiza. Profetizei, segundo me for ordenado. Então ele me disse, profetizei, como ele me ordenara. Então ele me disse, à casa de Israel, profetiza e diz-lhes. Ou seja, o sujeito desse texto é Deus. A força ativa, o poder que está a ser operado naquela sepultura, naquela, entre aspas, capela de ossos, é de Deus. E eis que Deus, vivificando agora Israel em seu vale de ossos secos, e Deus se utiliza de 2 fatores. A palavra do Senhor, em primeiro lugar, que veio por meio desse chamado profético. A palavra, a ordem é dada 3 vezes. 3 vezes. Disse-me ele, profetiza. Profetizei, segundo me foi ordenado, verso 7. Novamente, profetiza o Espírito, profetiza, ó Filho do homem. Profetizei, verso 10, como ele me ordenara. A casa de Israel, profetiza e disse-lhes, verso 12. E aí você vai perguntar-se, mas como pregar para mortos? Para ossos sequíssimos? Que resultado há nisto? Isto não é uma insensatez. Imagine você saindo aqui deste lugar, indo agora à porta de um grande cemitério aqui em Campina Grande, indo lá à porta e começar a pregar para aqueles mortos que jazem ali naquela necrópole. Imagina!
Não será uma grande loucura? E o conteúdo essencial da palavra, por vezes, é ouvir a palavra do Senhor. Verso 4. Assim diz o Senhor Deus, verso 4. Assim diz o Senhor Deus, verso 9. Assim diz o Senhor Deus, verso 12. Ou seja, não há alguma esperança, nenhuma esperança de falar com mortos. Mas a única esperança é saber que a palavra é de Deus. É palavra de Deus. E o que a palavra de Deus fez, e o que a palavra de Deus faz, o Espírito do Senhor operou no contexto da palavra. Verso 1, ele me levou pelo Espírito do Senhor. Versos 5 e 6, farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E aí vem aqueles corpos. Verso 8, corpos sem Espírito, diz, mas não havia neles o Espírito. E aí chegamos a esses versos 9 e 10 aqui. Então ele me disse, profetiza o Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso, o que era antes um amontoado de ossos secos, destinados ali a se perderem, a se deteriorarem, agora se transforma num exército, num povo vivo, mas não apenas isso, um exército. Porei em vós o meu Espírito e vivereis. Algo é importante para esses verbos. Me levou, me deixou, me fez andar, farei entrar, porei em vós o Espírito, vem, assopra sobre estes mortos, o Espírito entrou, porei em vós o meu Espírito. Ou seja, a estrutura dessa linguagem aponta para um ato de iniciativa soberana, exclusiva de Deus, aponta para um ato milagroso. O Espírito de Deus concede vida aos mortos.